em se chegando a essa fase de evolução na qual desprende força própria consciente, e alcança o pleno livre-arbítrio. De tudo resulta um livre-arbítrio, filho do determinismo. Será um absurdo? Será, acaso, mera questão de palavras? Neste terreno da relatividade de ambos os conceitos, livre-arbítrio e determinismo, a questão de que vimos tratando desaparece, seguindo-se Allan Kardec. Com efeito, não será o mesmo dizer, indivíduo livre moralmente em seu arbítrio, cuja liberdade, porém, é restringida por suas especiais condições subjetivas, orgânicas, de civilização e pela ação do ambiente, e indivíduo constante e fatalmente determinado em seus atos morais pelo influxo do ambiente e do próprio organismo que é influenciado consciente ou inconscientemente por certas condições pessoais que caracterizam a individualidade influenciada, fazendo agir de maneira distinta da que agiriam seus semelhantes em igual caso. Não é igual um livre-arbítrio e um determinismo não absoluto. Não é o mesmo imaginar um ser, cuja individualidade e característica tem que se inclinar, mais ou menos, aos embates do ambiente, segundo a força deles e a têmpera do seu caráter, e o que supõe uma avalanche de elementos concomitantes, que arrastam um ser, porém lhe modificam o rumo, aqui ou acolá, segundo as resistências da individualidade combatida. Que importância terá então a questão do livre-arbítrio e do determinismo, se os privam do seu caráter absoluto? Em resumo, o homem não pode resistir, impassível, ao fluxo e refluxo do mar da vida, pela única virtude do seu arbítrio, como as divindades que caminham sobre as ondas, sem submergir, pelo império de sua vontade sobrenatural. Nem é o homem um grão de areia perdido no oceano impotente de sua imensidade. O homem não é um deus, nem um átomo, é simplesmente homem e nada no mar da vida, e chegará ou não à praia, tais sejam as suas faculdades natatórias, a distância da margem, a força das ondas e sobretudo sua vontade de nadar. O ato humano e, portanto, o delito, terá que ser concebido como uma resultante das forças combinadas, subjetivas e objetivas, do indivíduo e do ambiente. Assim o entende a criminologia moderna e assim o explica o espiritismo, ainda que o conceito de ambos sobre o livre-arbítrio seja bem diferente, pelo menos em suas fórmulas. Não deixa de ser curioso observar como a ética espiritista, que é a antítese do materialismo penal, e que presume como princípio básico da evolução dos espíritos o livre-arbítrio, pode romper com os antigos dogmas religiosos e metafísicos, partidários do arbítrio absoluto dos homens, com prêmios e penas eternas no fim da vida, para explicar um livre-arbítrio influenciado por circunstâncias estranhas à vontade do próprio espírito. Ainda que repetindo, direi que o espiritismo, por seu mérito evolucionista, supõe uma infinita gradação dos espíritos, cujo progresso, se bem que devido aos próprios esforços, é lento e pesado no início, por estarem as faculdades psíquicas em embrião e pouco desenvolvidas, o progresso vai crescendo e dependendo cada vez mais do esforço consciente do arbítrio do espírito, e menos sujeito aos influxos estranhos. Com o crescimento de suas faculdades, aumenta sua independência subjetiva, seu poder próprio e com o aumento deste agiganta-se a eficácia de sua self-direction. Se a princípio o espírito é rude, com uma rudez além da primitiva bestialidade, e depois, como uma criança, incapaz de dirigir-se por si próprio, reagindo com o ambiente, no transcurso de suas encarnações, progride e se governa como um sábio ou um homem de forte inteligência e vontade. Nem outra, como parece, era a concepção de Gabriel Tarde, quando em artigo referente ao 2 graus Celsius Congresso de Antropologia Criminal, impugnava a classificação tríplice dos fatores da delinquência, segundo Ferri, negava a influência independente dos chamados físicos e cósmicos, e dizia que quanto mais se eleva um organismo, mais escapa à servidão das excitações físico-químicas, e ainda que obtenha delas toda a energia armazenada, quanto mais as aproveita, tanto melhor delas dispõe e livremente as dirige para seus fins convenientes. De sorte que há espíritos atrasados, cujo livre-arbítrio se acha como em crisálida, sem crescimento nem desenvolvimento, e caem facilmente,
impulsionados por espíritos maus ou por causas externas de natureza diferente. E outros espíritos mais adiantados, com maior liberdade, que se dirigem e defendem da tentação, resistindo vitoriosamente. É, pois, um livre-arbítrio relativo a um determinismo relativo, como se queira, a base criminológica do espiritismo, no que toca ao problema da responsabilidade. 6. A questão nos textos de Allan Kardec. Veja-se, agora, como se podem documentar as observações e os raciocínios do capítulo anterior, com textos de Allan Kardec sobre o livre-arbítrio segundo o Espiritismo. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda mantêm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se deles, dominá-los, e que rejubilam com fazê-los sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às dificuldades. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito, com liberdade plena, suas faculdades. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre irradiação da luz. Como vidro muito opaco. Pode comparar-se também a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos.
369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está da ferramenta própria à sua execução. 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem. Mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesam-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que chegaram ao ponto de ter consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade própria. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. 844. Goza o homem do livre-arbítrio desde o seu nascimento. Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. 846. Sobre os atos da vida nenhuma influência exerce o organismo. E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem instinto de assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá, não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade própria. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido na outra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvagerias, o instinto, ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas. Mas, aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo.
Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados. E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir nele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer penhas. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino infortúnio. São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino e que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, já bastante consolado te sentirás. As ideias falsas ou exatas que formamos das coisas, fazem-nos triunfar ou sucumbir, segundo o nosso caráter e posição social. Achamos mais simples e menos humilhante ao nosso amor próprio, atribuir nossos infortúnios à sorte ou ao destino, e não à nossa própria falta. Se às vezes contribui para isso a influência dos espíritos, poderemos sempre subtrair-nos a essa influência, repelindo as ideias que nos sugerem, quando mais. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como o homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime, que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. 872. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente levado ao mal, os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo artilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisto, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não anula. Se ele cede à influência, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem ajude a vencê-las,
concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar, para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como um mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado, em todos os seus atos, pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte a que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade, por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de lhe cortar o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que, então, proviriam, ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e, se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível, o homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal.
Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos têm dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como o livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva; se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Note-se como Allan Kardec, apesar de falar algumas vezes em livre-arbítrio em toda a sua plenitude, que não significa, certamente, absoluto, restringe essa plenitude pela inferioridade ou imperfeição do espírito, de onde se vem a essa relatividade do conceito, já exposta. 7. Os fatores da delinquência. Com os princípios que antecedem, já se compreenderá como o Espiritismo admite a teoria positiva dos fatores da delinquência. Se em todos os atos do homem, e, portanto, do criminoso, aqui descobrir-se a conjunção causal de elementos diversos que embotam o livre-arbítrio do espírito e modificam sua direção, e se estes elementos se acham radicados no próprio indivíduo e no ambiente que o envolve, não haverá dificuldade em admitir a famosa divisão tripartida de Ferri, que distingue na delinquência fatores antropológicos, cósmicos e sociais. É o mesmo que falar dos fatores que impedem o absoluto império do espírito sobre seu livre-arbítrio e daqueles que o atraem ao delito, que são derivados da própria constituição individual, psíquica e fisiológica, da natureza do ambiente físico em que vive e dos caracteres do ambiente social em que se agita. A determinação desses fatores, segundo o positivismo penal, ainda que nos limitássemos aos principais, e de como são admitidos e aplicados pelo Espiritismo, levar-nos-ia ao completo convencimento da realidade deles, do ponto de vista da filosofia de Allan Kardec, e já a partir desta análise, as coincidências teóricas vão se fazendo concretas e surpreendentes. Fatores antropológicos. Temos que distinguir no homem, segundo os espíritas, dois elementos bem distintos, o corpo e o espírito, unidos por um terceiro elemento que serve de vínculo de relação entre ambos, o perispírito. O espírito é a essência, o corpo a forma, o primeiro é o autor, o segundo o instrumento. Ambos se influem reciprocamente em proporção de suas respectivas forças, conforme o maior ou menor adiantamento do espírito, ou seja, sua força consciente. Assim o entende Allan Kardec, no capítulo do Livro dos Espíritos, destinado a explicar a influência do organismo sobre o espírito, nos seguintes parágrafos. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito identifica-se com a matéria. A matéria não é mais do que um envoltório de espírito, como o vestido é do corpo. O espírito unindo-se ao corpo conserva os atributos da natureza espiritual. 368. Depois de sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com ampla liberdade. A existência das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento,
a grosseria da matéria os debilita. O invólucro material será obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco à irradiação da luz. Sim, como um vidro muito opaco. Pode-se comparar também a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito da água lodosa que priva de liberdade os movimentos do corpo nela submergido. 370. Da influência dos órgãos pode induzir-se uma analogia entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais. Não se confunde o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Não são os órgãos que produzem as faculdades, mas estas que determinam o desenvolvimento dos órgãos. Deduzir-se-á daí que a diversidade das aptidões do homem depende unicamente do estado do espírito. Unicamente, não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio. Cumpre, porém, se tem em conta a influência da matéria que dificulta, mais ou menos, o exercício das faculdades. Ao encarnar-se, o espírito faz certas predisposições, e se para cada uma se admite um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem princípio nos órgãos, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e irresponsável nos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, assim o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, e daí se segue que, sem eles, não seriam gênios, e que o maior dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, se fosse dotado de certos órgãos. Mais absurda se torna a suposição, quando se aplica às qualidades morais. Segundo esse sistema, S. Vicente de Paulo, dotado de tal ou qual órgão, poderia ter sido um malvado, e o maior dos facínoras bastaria um órgão para ser Vicente de Paulo. Admita-se ao contrário, que os órgãos especiais, se existem, são consequentes, que se desenvolvem com o exercício da faculdade, como os músculos com o movimento, e a nada irracional se chegará. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser exata. Por certos sinais fisionômicos se conhece o homem dado à bebida. Serão eles que caracterizarão o ébrio ou é a embriaguez que origina os sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. 86. Poderia deixar o mundo corporal de existir, ou nunca ter existido, sem que se alterasse a essência do mundo espírita. Sim, pois são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto reagem incessantemente um sobre o outro. Assim, pois, na determinação ou causa do delito, encontramos duas classes de fatores no próprio indivíduo delinquente, as faculdades do espírito e as influências com que a matéria dificulta o exercício delas, ou o que vem a dar no mesmo, caracteres psíquicos e fatores ou caracteres anatômicos. Vejamos como eles são explicados pelos espíritas. Caracteres psíquicos do criminoso. São os mais importantes e significam o atraso do espírito. O homem criminoso é aquele no qual encarnou um espírito atrasado. Não há necessidade de lembrar toda a série de caracteres psíquicos postos em relevo por Lombroso, Marro, Ferri, Lacazagni etc. Todos se podem reduzir a uma síntese: inferioridade ou atraso moral. Atraso moral que nem sempre significa atraso intelectual. O espiritismo, porém, ao levar o evolucionismo a outras vidas ou encarnações, admite um novo fator psíquico. Às vezes, o espírito desencarnado, intelectualmente progressista, lamenta ter caído no mal, e, naturalmente, deseja expiar sua culpa, vencer as sugestões que o dominaram na encarnação passada, e voluntariamente se apresenta à luta pelo progresso moral, para combater no próprio ambiente em que foi vencido, a fim de vencer, então, por sua vez, armado da experiência e do desejo de progredir rapidamente. 8. Caracteres anatômicos do criminoso. O espiritismo não desceu aos caracteres anatômicos do criminoso, nem pôde, dentro dos seus princípios, sustentar, por exemplo, a criminalidade dos homens com orelhas asininas, ou a dos platicéfalos,
porque esse estudo foge completamente aos problemas concretos da filosofia espírita. É claro que o espiritismo, assim como os apaixonados pela antropologia criminal, não pode garantir que todo homem que tenha tal ou qual caráter fisionômico, seja um criminoso. Isto porque se vê muitas vezes homens com físico repulsivo, que não são criminosos, e vice-versa. E se é certo dizer-se que não só os declarados pela lei são criminosos, senão que há muitos que escapam ao império da mesma, e que estão em estado latente, não é menos certo que o delito é o resultado de uma infinidade de fatores heterogêneos. A coincidência de uns tantos não basta para caracterizar o criminoso, o que só se pode obter pela concomitância de um poderoso feixe de caracteres. Mas o Espiritismo diz que é o espírito quem modela, em regra, o corpo adequado a seu estado de progresso, ou que o espírito se acha influenciado pelo órgão porque se há de manifestar, ainda que ao encarnar-se não o haja escolhido, e isto lhe sirva de expiação. O organismo anormalmente defeituoso, cujos caracteres demonstram, segundo a antropologia criminal, um retrocesso ao selvagem e ao animal, em relação com o estado de progresso físico da raça, em suma, a forma atrasada do corpo, pode ser para os espíritas, própria também para um espírito atrasado, cujo escasso adiantamento é contemporâneo das idades primitivas, e corresponde ao corpo anacrônico. Assim, espírito e corpo se completariam, da mesma forma que os velhos não gostam de vestir conforme as exigências da moda atual, e se comprazem nos adornos da longínqua juventude, também, os espíritos que não chegaram a adaptar-se ao progresso atual do seu ambiente de encarnados, parecem deleitar-se com as antigas roupagens corporais, próprias de suas encarnações passadas. E se assim não fosse, se um corpo de caracteres quase simísticos se observa uma personalidade honrada, será porque sua criminalidade está latente, ou se trata de um espírito encarnado para espiar faltas do passado e resistir, triunfante, ao constante perigo das tentações somáticas. Se, ao contrário, vemos em um corpo normalmente conformado à individualidade de um asno, será porque se trata de um espírito da idade da pedra, encarnado para cumprir o mandato, de finalidade misteriosa, dos espíritos superiores, vizinhos da divindade. Em resumo, os caracteres corporais dos delinquentes indicados pela antropologia não desdizem os princípios do espiritismo, podendo ser explicados e entendidos diante dos seus preceitos evolucionistas. Veja-se como Allan Kardec explica a correspondência entre caracteres psíquicos e anatômicos. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma e a manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho à perfeição da ferramenta. 370. Da influência dos órgãos poder-se-á inferir a analogia entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confunde o efeito com a causa. O espírito possui sempre as faculdades que lhe são próprias, não são os órgãos que produzem as faculdades, mas estas que determinam o desenvolvimento dos órgãos. 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e idiotas possuem uma alma de natureza inferior? Nenhum. Trazem uma alma humana, com frequência mais inteligente do que se pode crer, mas sofrem pela insuficiência de meios para comunicar-se, como sofre o mudo por não poder falar. 372. Qual o objetivo da providência criando seres desgraçados como os cretinos e idiotas? Os que habitam corpos de idiotas sofrem um castigo. Padecem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade de manifestar-se por órgãos não desenvolvidos e imperfeitos. Não é, pois, exato dizer que os órgãos não influem nas faculdades? Nunca o dissemos. Influem muito na manifestação das faculdades, porém não as originam. Veja-se a diferença. Um bom músico não executará bem com um mau instrumento, o que não impedirá de ser um bom músico. É preciso distinguir entre o estado normal e o patológico. No estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe.
Há casos, porém, em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações ficam estorvadas ou desnaturadas, como no idiotismo e na loucura. São casos patológicos, e como a alma não desfruta neles de ampla liberdade, até a lei humana isenta da responsabilidade de seus atos. 375. Qual a situação do espírito na loucura? O espírito em estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes, e na contingência de utilizar-se dos órgãos especiais. Se parte ou o conjunto desses órgãos se modifica, interrompe-se com relação a eles o que deles depende. Se perde os olhos, fica cego, se lhe altera o ouvido, torna-se surdo. Imagine-se, agora, que se trata do órgão que preside a inteligência ou a vontade, e será fácil compreender que dispondo o espírito somente de órgãos incompletos ou alterados, daí resultará uma perturbação de que ele terá consciência em seu foro íntimo, mas cujo curso não poderá deter. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito. Certo. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito age na matéria, esta reage sobre ele até certo ponto, e que o espírito pode impressionar-se momentaneamente com a alteração dos órgãos porque se manifesta e recebe impressões. Pode ainda suceder que, durando muito a loucura, a repetição dos mesmos atos exerce influência no espírito, de que só se libertará com a completa libertação de toda a impressão material. Entretanto, com maior amplitude, Allan Kardec, ao explanar sua teoria da beleza, assenta esses princípios de correlação entre caracteres psíquicos e anatômicos. Assim, depois de copiar eloquentes parágrafos de Charles Richard, do seu livro As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, comenta: vê-se destas judiciosas observações que o corpo se tem modificado em sentido determinado e segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolve, que a forma externa se acha em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral, que, quanto mais se aproxima da animalidade, mais a forma se animaliza, e, enfim, à medida que se purificam os instintos materiais e dão lugar aos sentimentos morais, a envoltura externa, que já não está destinada à satisfação das necessidades grosseiras, reveste formas menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a delicadeza dos pensamentos. A perfeição da forma é assim consequência da perfeição do espírito, donde se pode concluir que o ideal da forma deve ser a que reveste o espírito em estado de pureza, a que imaginam os poetas e verdadeiros artistas, porque estes penetram pelo pensamento nos mundos superiores. Diz-se há muito que o rosto é o espelho da alma. Esta verdade, já axiomática, explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades ao reflexo das qualidades morais do espírito, e a preferência dada, muitas vezes, a uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, em vez da que só possui a beleza plástica. É que a fealdade só consiste nas irregularidades da forma, não exclui, porém, a delicadeza dos traços, necessários expressão dos sentimentos delicados. Do que precede pode concluir-se que a beleza real consiste na forma que mais se afasta da animalidade e melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se que, 1 graus, o tipo de beleza consiste na forma mais própria à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. 2 graus. À medida que o homem se eleva moralmente, o seu invólucro se aproxima do ideal da beleza, que é angélica. Uma pessoa pode ser bela para outra pessoa, como um gato para outro, porém não é o belo no sentido absoluto, porque os traços grosseiros, os lábios grossos acusam a materialidade dos instintos, podem exprimir as paixões violentas, nunca, porém, as delicadas variedades do sentimento e as modelações de um espírito elevado. Eis porque, parece-me, poderemos, sem fatuidade, julgar-nos mais belos que os homens primatas, mas seremos, talvez, para as gerações futuras aperfeiçoadas o que os homens primatas são para nós, e,
Quando elas encontrarem os nossos fósseis, os tomarão por alguma variedade de animais. Veja-se enfim o que o próprio Kardec disse em outro estudo intitulado A Carne é Fraca. 1. Há pensamentos viciosos que são evidentemente do espírito, porque dizem mais com a moral do que com o físico. Outros mais parecem a consequência do organismo e por essa razão existe menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. É hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo às diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Esse desenvolvimento é efeito e não causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito age sobre o cérebro, deve agir igualmente sobre as demais partes do organismo. O espírito é, portanto, o artista do próprio corpo, que a molda, por assim dizer, com o fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim, a perfeição nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa seu organismo à medida que as faculdades aumentam. A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11 Gênese espiritual. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis e outros fluidos, como o glutão a quem chega a saliva, ou a água à boca, à vista de um manjar apetitoso. Não é o manjar que sobrecita o órgão do paladar, visto que não há contato, é o espírito que, pelo pensamento, atua sobre o órgão, ao passo que a vista do manjar não produz qualquer efeito em outro espírito. O mesmo sucede com todos os apetites, com todos os desejos provocados pela vista. Com o ser espiritual independente, preexistente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta, para a maioria, pois, o primeiro e principal móvel da crença em o nada é o espanto que causa esta responsabilidade, fora da lei humana, e a qual supõe escapar fechando os olhos. Até hoje nenhuma boa definição havia para esta responsabilidade, não era mais que um temor vago, fundado, é preciso reconhecê-lo, em crenças nem sempre admissíveis pela razão. O Espiritismo o demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Por isso certas pessoas têm medo do Espiritismo, que as perturbaria, colocando-lhes em frente o terrível tribunal do futuro. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar sua liberdade de ação, e, portanto, elevar sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. O Espiritismo conduz a esse fim pela força das coisas. Segundo as precedentes observações fisiológicas, pode admitir-se, pois, que o temperamento é ao menos em parte determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente no moral, quando, por esse, um estado mórbido ou anormal está determinado por uma causa externa acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal passageiro, etc. A moral do espírito pode então estar afetada em suas manifestações pelo estado patológico, sem que seja modificada sua natureza intrínseca. Escusar-se das más ações pela debilidade da carne não é mais que um pretexto para escapar à responsabilidade. A carne é fraca porque o espírito é fraco, o que troca a questão e deixa ao espírito completa responsabilidade de seus atos. A carne, que não tem pensamento nem vontade, nunca prevalece sobre aquele que pensa e quer. O espírito é quem dá à carne a qualidade correspondente a seus instintos, como um artista imprime à sua obra material o selo do gênio. O espírito, livre dos instintos da bestialidade, constrói um corpo que já não é um tirano para suas aspirações, para sua espiritualidade. Assim, o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, porém já não vive para comer. Conserva-se, portanto, íntegra, a responsabilidade moral dos atos da vida, diz, porém,
A razão que as consequências desta responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, quanto mais ilustrado, menos desculpável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O selvagem, muito próximo da animalidade, que cede ao instinto do bruto, comendo o semelhante, é, sem dúvida, menos culpado que a civilização que comete simplesmente uma injustiça. Ainda mais, Allan Kardec estende esta teoria do paralelismo entre os caracteres do espírito e os do corpo, ao afirmar que o espírito desencarnado, em suas aparições aos habitantes da Terra, adota formas que também obedecem a este princípio. Nem outra coisa se deduz destes parágrafos, podendo tomar todas as formas. O espírito se apresenta sob aquela que melhor o dá a conhecer, se assim o deseja. Embora, como espírito, não tenha nenhum defeito físico, apresenta-se defeituoso, coxo, ferido com cicatrizes, se é necessário mostrar a sua identidade. O mesmo quanto ao vestuário. O dos espíritos que já nada conservam dos apetites terrenos, compõe-se ordinariamente de uma túnica de longas pregas flutuantes com uma cabeleira graciosa e ondulante. Os espíritos apresentam-se em geral com os característicos de sua elevação, como uma auréola, e que lhes dão um aspecto de anjos resplendentes e luminosos. Outros, entretanto, se mostram de acordo com suas ocupações terrenas. Um guerreiro aparecerá com sua armadura, um sábio com um livro, um assassino com um punhal. Nos espíritos superiores se nota uma figura formosa, nobre e tranquila. Os inferiores têm algo de feroz e bestial, e em certas ocasiões conservam os sinais dos crimes que cometeram ou dos castigos que suportaram. Esta aparência é real para eles, e assim supõe ser o que mostram, e isto se lhes torna um castigo. Também se utiliza essa correlação entre a característica moral do espírito e sua caracterização externa, quando Allan Kardec fala da impressão que produziam os espíritos em certos médiuns. Médiuns sensíveis e impressionáveis. Designam-se, assim, as pessoas susceptíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma vaga impressão, por uma espécie de arrepio nos membros, sem que o possa explicar. Essa faculdade pode adquirir tal subtileza, que aquele que a experimenta reconhece a natureza boa ou má do espírito, a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou qual pessoa. Um bom espírito produz sempre uma impressão doce e agradável, a do mal é desagradável e penosa, é como se estivesse num ambiente impuro. 9. O homem criminoso. Do exposto, facilmente se deduz que o delito não é para o espiritismo uma abstração que tem existência apenas na lei, como entendiam certos penalistas. Ao contrário, como já pensam hoje os modernos criminologistas, o delito é o sintoma de uma anomalia antissocial, isto é, o delito desaparece como entidade de vida própria para dar lugar ao homem criminoso, no qual temos que estudar o móvel do delito, sua terapêutica e sua profilaxia. Para os espíritas, como para os positivistas da criminologia, existe o homem criminoso, o homem que comete delitos, porque está em sua natureza cometê-los, porque responde, por hábito ou paixão, às solicitações do ambiente social em que se agita, ou por acidente do acaso, como um espírito atrasado em sua evolução moral. Bem podem dizer os espíritas como o autor do já citado estudo, a noção do crime sob o ponto de vista evolucionista. Normalmente, o estado criminal é inato, essa tendência, entretanto, não é patológica nem efeito de degenerescência, mas simplesmente uma detenção parcial no desenvolvimento da evolução, em um indivíduo que se acha atrasado com relação ao meio normal da sociedade em que vive. Não há confundir essa natureza criminal do homem, admissível para os espíritas, com a fatalidade de seus crimes, no sentido absoluto do termo. Nem todo delinquente delinque, embora isto pareça um paradoxo. Da mesma forma que para os positivistas, um homem pode ser criminoso, predisposto ao delito por seus caracteres pessoais, sem chegar a cair nas malhas do Código Penal, graças a uma ação favorável do ambiente que neutralize e amorteça a espontaneidade de seus impulsos antissociais. Pode assim,
Para os kardecistas, estar um espírito preparado para a delinquência e não cair nas tentações malsãs, pela bondade confortante de um ambiente ativo de moral. 10. Atavismos dos criminosos. O homem criminoso, segundo os espíritas, não é mais do que um atrasado, um espírito que, em relação com seu estado de evolução moral, significa um demorado, que permaneceu estacionário, imobilizado no estado moral das idades passadas. É um espírito para o qual foram vãs as reiteradas encarnações em nosso mundo ou em outro análogo, e persiste aferrado ao procedimento de encarnações remotas. Se assim é, com efeito, se a explicação da delinquência é precisa e franca por parte dos espíritas, observe-se como em sua filosofia, a base da interpretação criminológica é a teoria do atavismo, tão cara a Lombroso e seus discípulos. Os criminosos, para os espíritas, são seres atávicos, que retrocedem moralmente, não em relação ao próprio progresso, porque o espírito não regride nunca, segundo Allan Kardec, mas em relação aos demais espíritos encarnados na sociedade em que todos vivem juntos, e onde a maioria chegou a um nível moral mais alto. Há, pois, um atavismo espiritual, como é certo que há um atavismo corporal, e se no crânio dos criminosos se encontra com frequência a fosseta occipital mediana própria de raças extintas, também se poderiam encontrar espíritos com caracteres próprios dos da idade das cavernas. Claro é, porém, que esses atavismos não se devem entender no sentido absoluto da palavra, de modo que o criminoso empedernido dos nossos dias reproduza com fidelidade exata, em seu corpo e em seu espírito, tipos próprios da paleontologia, mas o atavismo criminal dos espíritos deve explicar-se como lombrosiano, segundo a fórmula genial de Ferreiro, um atavismo por equivalentes, de modo que a delinquência de nossos dias não será a reprodução fiel de atos pré-históricos, senão a resultante da relação entre o ambiente atual e os espíritos primitivos. Neste sentido, uma vez ainda se harmonizam perfeitamente o materialismo positivista de Lombroso e o espiritualismo religioso de Allan Kardec. O espiritismo pode até ir além desse atavismo paleontológico, como Sergi, por exemplo, que quer ultrapassar o atavismo de Lombroso, com sua teoria do atavismo pré-humano, porque o espiritismo é francamente evolucionista e abraça a escala evolutiva humana e toda a escala da zoologia. De start, não seria impossível admitir um atavismo espiritual pré-humano, como claramente sustenta um espírita de grande cultura científica, Gabriel Delany, em sua curiosa obra A Evolução Anímica. Neste sistema evolucionista tem necessariamente explicação espiritista as teorias da equivalência psíquica do delinquente com o selvagem e com a criança, tão grata a certos antropologistas, porque refletem estados de evolução espírita, o primeiro em relação com a maioria dos semelhantes que habitam este planeta e o terceiro em relação com os homens de pleno desenvolvimento da própria raça e da sociedade. E o espiritismo pode chegar, na magnitude de sua concepção evolucionista, a um atavismo mais radical e com o qual não sonhou certamente o gênio de Lombroso, o atavismo interplanetário. Admitida a pluralidade de mundos habitados pelos espíritos e admitindo-se o diferente grau de progresso moral e intelectual, que, segundo os espíritas, existe nesses infinitos mundos, e ainda admitindo-se a possibilidade da encarnação em um ou em outro mundo segundo as necessidades de sua transmigração, não será possível acreditar que certos monstros da criminalidade, entre nós, sejam a encarnação de espíritos procedentes de um mundo pior, mergulhado no atraso moral. Se nos dizem, por exemplo, que Marte está menos adiantado que a Terra e que esta é menos que Vênus, não é cabível conceber que a encarnação de um espírito marciano na Terra há de ocasionar, por exemplo, o nascimento de um novo Jaque, o Estripador. E a encarnação de um de nossos espíritos normais de homem do mundo, no solo de Vênus, não seria, acaso, para os venusinos, o que para nós significaria a aparição atávica de um sátiro caprino e de chifres nas nossas povoadas ruas. Allan Kardec expõe claramente sua teoria atavística do criminoso no N. Graus 272 de O Livro dos Espíritos. 272.
Poderiam nascer entre nossos povos civilizados espíritos que procedessem de mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais. Sem dúvida. Alguns há que se extraviam por querer subir muito. Ficam, então, deslocados, por possuírem costumes e instintos